Shalom, galera! Cá nós estamos novamente com mais uma gravação para o nosso canal Brito Ragnar. E hoje vamos falar sobre alguns textos aí, né? Alguns textos que são muito debatidos aí também, dentro das rodas de debates aí, que dizem respeito à volta do Senhor Yeshua. E nós vamos explicar aqui, de uma forma básica, sobre a volta do Senhor Yeshua. Estamos ao ar livre hoje, aqui no riozinho aqui que passa pelo meu sítio. Vamos falar sobre a volta gloriosa do Senhor Jesus, tá bom? E segundo Mateus 24:30, a volta do Senhor Jesus em grande glória. Compreender como que Yeshua irá voltar é fundamental para que você e sua família não sejam pegos de surpresa. Algumas denominações, amigos aí TJs, né? Alguns que falam também sobre o arrebatamento secreto, né? Como nossos amigos amados irmãos pentecostais, ou aparições, né? do Salvador em sessões, né? Alguns usam a palavra em duas fases, totalmente fora de contexto, com todo o respeito que eu devo ter para com eles, mas estão todos fora de contexto, né? Vamos iniciar com o que algumas testemunhas de Jeová dizem a respeito de Mateus 24:3, o que é a interpretação que eles usam, né? Qual é a interpretação deles, tá bom? Em Mateus 24:3, a palavra grega traduzida por vinda seria mais bem traduzida por presença, segundo dizem os nobres testemunhas de Jeová. Assim, segundo a ótica, segundo a interpretação deles, Jesus não virá de modo visível nas nuvens do céu, será apenas uma presença dele. É o que basicamente nossos amigos aí, os testemunhos de Jeová, defendem, tá? A Almeida Revista Atualizada traduz a palavra grega parousia por vinda. Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Assim perguntaram os discípulos para Yeshua. A tradução do Novo Mundo da Bíblia, ela prefere traduzir por presença. Eles dizem assim: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua presença. Assim foi traduzido e assim eles advogam como presença, né? E do final do sistema das coisas, né? Eles continuam com o sinal do sistema das coisas. Por que as testemunhas de Jeová não creem na volta pública visível de Cristo, mas que Yeshua se encontra presente espiritualmente aqui na terra? Bom, para eles, quando a Bíblia diz que Jesus virá nas nuvens do céu, como está lá em Mateus 24:30, isso quer dizer, na ótica deles, que as pessoas vão perceber sua vinda, mesmo sem poder vê-lo com os olhos físicos. Isso está, gente, atualizado agora, foi pesquisado agora, né, www.j.org, tá? Ensinamentos Bíblicos, Perguntas, Vinda de Cristo, acessado agora, ultimamente eu acessei em 7/10. Curiosa é a interpretação de Apocalipse 1:7, onde diz: todo olho o verá. Eles dizem que os olhos do entendimento verão a Jesus. É assim que eles interpretam. Não o olho físico, pois as pessoas discernirão a base dos eventos na terra, que ele está presente invisivelmente. Invisivelmente, isso mesmo. Raciocínios, a base das Escrituras, página 436. É o que diz lá. Porém, a palavra grega parousia significa presença, vinda, chegada, volta e pode se referir também a uma visita real, ou seja, a chegada de um rei. Tá? E isso nós temos por definição em alguns dicionários, como o de Taylor, né? Do Novo Testamento, dicionário do Novo Testamento grego, na sua 6ª edição. A palavra parousia, ela aparece 24 vezes no Novo Testamento. E na versão Almeida Corrigida Fiel, é traduzida por vinda, 22 vezes. E somente 2 vezes por presença. O detalhe é que, ao ser traduzida por presença, nunca se refere a uma presença invisível, mas uma presença visível. Ora, vamos ver o que a própria tradução jeovista traduz os textos a seguir, e aí vocês digam para si mesmo se é possível que tais textos tragam a ideia no termo de parousia por uma presença invisível. O texto segue o seguinte: mas alegro com a presença, ali é parousia, de Estéfanas, de Fortunato, de Acaio, porque compensaram a ausência de vocês aqui. Isso está em 1 Coríntios 16:17, na tradução do jeovista, dos testemunhos de Jeová. Segue aí: mas Deus, que consola os desanimados, nos consolou com a presença, parousia, de Tito. 2 Coríntios 7:6. Como imaginar que Deus consolou Paulo com a presença
invisível de Estéfanes, Fortunato, Acaio e Tito. Como? Mateus 24 não deixa dúvidas de que a volta de Jesus será um acontecimento público, visível. Olha só o que está escrito em Mateus 24, 27. Como um relâmpago será audível, acompanhada do som de trombetas. Mateus 24, 31. Mateus 24, 30 diz: aparecerá no céu, de um modo que todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Amém? Então, isso acontecerá na companhia de anjos. Mateus 24, 31. Atos 1:11 ensina que a volta de Yeshua será como sua partida. Quando Yeshua estava sendo assunto aos céus, Atos capítulo 1, 9 e 10, os discípulos olhavam para o céu e viam, a subida do nosso mestre Yeshua. Tudo isso torna inviável a interpretação das testemunhas de Jeová. Além de parousia, há outros dois termos gregos que descrevem o segundo advento de Yeshua como sendo imediato, visível, glorioso, nunca algo secreto. O termo seria Apocalipse, revelação, 1 Coríntios 1:7, 2 Tessalonicenses 1:6 e 7, Epifaneia, aparecimento, em Tito 2:13. E agora vamos ver o que alguns críticos, e até ateus, céticos e tudo mais, falam sobre Mateus 24:34. Muitos se levantam sobre a questão que Mateus 24:34, Jesus ele prometeu que voltaria nos dias dos apóstolos, porém não voltou até hoje. Essa é uma crítica levantada por muitos. Então, no caso, ele errou ou ele mentiu. Assim é o pensamento deles, tá? Só que o texto diz o seguinte: em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Mateus 24:34, Marcos 13:30 e Lucas 21:32. O contexto da declaração é que é a chave para compreendermos o que Yeshua quis dizer. Ao sair do templo, Yeshua disse aos discípulos o seguinte: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, não sejam derrubadas. Como não podiam imaginar o templo destruído sem que isso significasse o fim do mundo, eles perguntaram para Yeshua: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Isso está, gente, em Mateus 24, versículo 3, tá bom? Em resposta, Yeshua deixou dois tipos de sinais. Sinais sobre a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Mateus 24, 15 a 22. E sinais que antecederiam a volta gloriosa dele. Isso nós vemos em Mateus 24, 27 a 31. Então, quando Cristo diz: não passará esta geração sem que tudo isto aconteça, ele se refere aos sinais que anunciariam a destruição de Jerusalém no ano 70. É só vocês lerem Mateus 24, 15 e no versículo 18. Assim, ele não está falando que sua volta, a sua parousia, seria nos dias deles, mas que aquela geração veria Jerusalém ser destruída. E isto cerca de 40 anos depois. Preciso dar algumas informações importantes sobre um sistema teológico conhecido como dispensacionalismo, pois só assim você compreenderá a lógica por trás da doutrina do arrebatamento secreto. Lógico que eu trago tudo aqui de uma forma básica, tá? Vai ser muito básico aqui, mas só para vocês entenderem a lógica e a ideia por detrás. A palavra dispensação é usada para se referir geralmente a período de acordo com a Bíblia de estudo Scofield. São 7 os períodos das dispensações, ou maneiras diferentes com as quais Deus trata a humanidade e se revela, progressivamente a ela, ou seja, a humanidade ou ao seu povo. Temos a da inocência, eles se baseiam com Gênesis 1:28, a da consciência ou responsabilidade moral, que é a de Gênesis 3:7, a parte de Gênesis 3:7, do governo humano, que é Gênesis 8:15, e algumas aí de menos dispensações, tá, gente? Aqui é a mais clássica, tá? A da promessa, que é Gênesis 12:1, a da lei, que é Êxodo 19:1,
da igreja, a dispensação da igreja, Atos 2:1, e do reino milenar ou do reino, que é Apocalipse 24. Estaríamos então na era da igreja, que continuará até que, de repente, de maneira inesperada e secreta, Cristo voltaria a meio caminho, vamos dizer assim, da terra, e então chamará para si os crentes. Alguns teólogos como Weingruden, né, tem essa sistemática, né? E essa aqui é mais ou menos o dispensacionalismo clássico, tá, gente? Os teólogos dispensacionalistas acreditam que a volta de Senhor Yeshua será dividida em dois estágios, né? Seriam essas duas, arrebatamento e revelação. Dois estágios ou duas fases, né? No arrebatamento, Jesus vem para os salvos de forma secreta e os leva para o céu, juntamente com os crentes ressuscitados para livrá-los da grande tribulação para a nação de Israel, que vai passar, segundo essa teologia, vai passar a nação de Israel, e alguns outros aí gentios, parece que alguns já defendem, né? Defendem que haverão também gentios passando por essa tribulação. E na revelação, ele vem com os salvos do céu de forma visível após 7 anos de tribulação. Sendo assim, ao final desse período de 7 anos, Cristo vem estabelecer seu reino milenar. Só que o que os irmãos pentecostais dizem sobre Mateus 24, 40 e 41, a igreja será arrebatada secretamente antes da grande tribulação, Jesus disse o seguinte: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Para interpretarmos esses versos corretamente, precisamos, primeiro, saber se a Bíblia divide realmente a volta de Jesus em 2 fases. Segundo, descobrir o significado de ser tomado e ser deixado. Pois no contexto de Mateus 24, 40 a 41, nós temos um contexto, né, o que significaria ser um tomado e ser um deixado. A divisão da volta de Jesus em duas fases, né, sendo uma secreta e uma outra gloriosa, após 7 anos de tribulação, ela é arbitrária. Ela é arbitrária, sendo imposta ao texto bíblico, pois de acordo com a Bíblia, com as Escrituras, a volta de Yeshua será um evento único e não ocorrerá em 2 fases, e nem secreta, mas vista por todos. Vista por todas as pessoas. Isso nós temos bem claro em Apocalipse 1:7, 6, 14 a 17. A Hebreus 9:28 diz que Jesus aparecerá segunda vez, não 2 vezes. Aparecerá segunda vez sem pecado aos que o guardam para a salvação. Confira em Mateus 24:30 que a volta de Jesus será repentina e visível. Para entender melhor o que Yeshua disse em Mateus 24, 40 e 41, precisamos ver o contexto imediato. Observe que o verso 40 inicia com uma conjunção conclusiva. Então. Ora, essa conjunção então é porque Jesus vai fazer concluir ao que foi dito nos versos anteriores. E qual é o assunto? O que os versos anteriores dizem? O que esses versos que antecedem essa passagem? Qual é a questão? Para ele ter dito, um será levado e outro será deixado. Jesus faz uma comparação dos dias do dilúvio com os dias que antecederão a sua volta. Assim como o dilúvio levou a todos, no Mateus 24, 39, na volta de Jesus, uns seriam levados e outros deixados. Quando Jesus fala do dilúvio, levar, ele está falando dos desobedientes. Os desobedientes que não quiseram entrar na arca, são desses que Jesus está falando. Eles foram levados pelas águas do dilúvio, ou seja, receberam um castigo pela sua teimosia e pela sua obstinação por não aceitarem a mensagem. Eles não aceitaram a mensagem de salvação e foram levados. Agora leia o versículo 40 de novo. Observou que se você levar em consideração o verso 39, que diz ser levado, não significa ser levado para o céu. De maneira nenhuma. Na volta de Jesus, não significa isso. De acordo com o contexto contrário do que pregam, ser levado está mais relacionado à perdição do que à salvação. Jesus, quando diz que um será tomado e deixado o outro, ele não está ensinando o arrebatamento secreto, mas que nem todas as pessoas estarão preparadas na sua volta. Para que a volta de Yeshua não nos pegue de surpresa, 1 Tessalonicenses 5,4, Paulo diz que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. 1 Tessalonicenses 5,2, ou seja, repentinamente. A mesma ênfase é dada em Mateus 24, 42.
até o versículo 44. E dessa forma, ele diz que o dilúvio levou, o ladrão leva. Está falando, né, sobre aqueles que não estarão vigiando e não estarão preparados para o encontro com Yeshua. O que dizem sobre 1 Tessalonicenses 4,16? Abre aspas. Jesus arrebatará a igreja secretamente. É isto que dizem, com base nesse texto. Ora, este é um dos textos mais usados a favor do arrebatamento secreto. Porém, acredite, ele é o verso mais barulhento das Escrituras. Aqui Paulo reforça o que aprendemos anteriormente, que o arrebatamento e o glorioso aparecimento de Jesus, de Yeshua, não são dois eventos separados, mas um único advento glorioso. Ora, meus amigos, leia comigo e preste atenção nas palavras do Senhor Yeshua. Abra suas Bíblias, que diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse texto ensina que a volta de Jesus e o arrebatamento são, primeiro, audíveis, isto é, perceptível nas expressões palavras de ordem, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Se fosse um evento secreto, caramba, barulhento esse secreto, vocês não acham, não? Essas expressões elas não fariam nenhum sentido. Especialmente uma trombeta sendo tocada secretamente. Vocês concordam comigo, não? Segundo, visíveis. Jesus descerá dos céus. Apocalipse 6, 14 e 17 diz que os ímpios também verão. Todos esses são eventos visíveis. Em 1 Tessalonicenses 4, 15, Paulo usa uma palavra grega. Qual? Parousia. Paulo usa essa palavra grega parousia, que torna ainda mais insustentável a doutrina do arrebatamento secreto, como um relâmpago. Para o apóstolo Paulo, é impossível separar a volta de Jesus em dois estágios, sendo esse, como eles pregam, um arrebatamento secreto e o outro, um momento glorioso. Para ele, a volta de Yeshua será um evento único, público, audível, visível, universal. Sendo assim, quando se alega com base em 1 Coríntios 15, 52 que o arrebatamento será instantâneo e secreto, isto não se sustenta, pois, no contexto de 1 Coríntios 15, a transformação dos justos é que será instantânea, não o arrebatamento, mas sim a transformação. Jesus descerá dos céus e ressuscitará os mortos e depois transformará os vivos. O que dizem sobre Apocalipse 3,10? A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Por quê? Por causa de Apocalipse 3,10, que diz: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Esse talvez seja um dos textos mais utilizados, né? Da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ser guardado não é ser tirado da terra antes da tribulação, ou um arrebatamento secreto, mas ser protegido durante esse momento. Esse é um dos textos que eles mais utilizam, né? Só que Apocalipse 7 prova isso. Os vitoriosos e os gloriosos vêm da grande tribulação. Apocalipse 7,14. Foram dignos justamente porque lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7,14. Abram aí e leiam. Por ocasião da grande tribulação que Jesus orou: não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. João 17,15. Portanto, os justos sofrerão perseguição durante a grande tribulação, porém, apenas os ímpios sofrerão a ira divina. 1 Tessalonicenses 5,9. A Bíblia prevê um momento de tribulação e perseguição contra o povo de Deus. Daniel 12, versículo 1. Mateus 24, 21. E esse momento será um momento em que ocorrerá boicotes, economicamente falando, por não aceitar o sinal da autoridade da besta, de modo que não poderá comprar ou vender. Porém, mesmo assim, eles pregarão o evangelho eterno aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, advertindo-lhes
Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Isso significa que Deus está contando com os seus santos, com os seus filhos, aqui na terra, durante a tribulação, para que eles testemunhem e preguem o Evangelho de Mateus 28, 18 a 20. Antes do fim do tempo de graça, Deus conta com uma igreja corajosa que encare as adversidades impostas pelo anticristo, como está escrito em 1 Tessalonicenses 3, versículo 3, 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12, Apocalipse 13, 1 a 18. Ele cumprirá a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem? A igreja. Mateus 16, 18. Então, como diz um teólogo, Hans Larondelle, durante 7 pragas de Apocalipse 16, a igreja na terra recebe a promessa de Cristo, de proteção divina, assim como o antigo Israel gozou da proteção de Yahweh, de Deus, quando ele atacou o Egito com as 10 pragas. Então, eu finalizo esse vídeo aqui fazendo um convite. Prepare-se para a volta de Yeshua. Faça isso examinando as Escrituras todos os dias, fazendo uso da armadura espiritual de Deus e orando em todo o tempo no Espírito, para que essas coisas possam surtir efeito em sua vida espiritual. Você precisa acolher o amor da verdade em Jesus para que possa ser salvo. Isso envolve aceitar tudo aquilo que a Bíblia realmente ensina. É isso aí, galera. Shalom, shalom. Tchau, tchau.